Deuteronômio capítulo 31. Capítulo 31 nós vamos ler a partir do verso 14 até o fim. Eu coloquei até o 21, mas nós vamos ler até o fim. Deuteronômio capítulo 31, versículo 14 até o fim. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. 14 até o fim. Na realidade, nós vamos ler até o 29, porque o verso 30 já é o início da sessão que trata do hino do capítulo 32. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na sua coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. E me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Esse dia minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunho contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado, engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que eu introduza na terra que sob juramento eu prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua voz no Teu santo dia. Desvenda, ó Deus, os nossos olhos nessa manhã, para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo. E sabermos, ó Deus, que o Senhor nos guia e nos conduz em todos os caminhos, de tal maneira que a esperança do Senhor encontra-se na Tua palavra e no Teu testemunho, de onde nós não deveríamos e nunca deveremos tirar os nossos olhos.
Ajuda-nos, socorre-nos e abençoa o teu povo nessa manhã, pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vivemos uma época onde há uma corrida pela procura ou pela vacina do coronavírus, né, do Covid-19. E é interessante que se tem estudos, já se avançou muito na tentativa de encontrar a vacina para esse vírus. O fato é que os estudiosos dizem que é preciso um tempo, não se pode fazer isso às pressas, e as vacinas que saíram mais rapidamente no mercado se revelaram com algum problema, e então é necessário ter mais tempo de testes e testes, a fim de que os efeitos colaterais sejam diminuídos a valores mínimos, necessários e aceitáveis, podemos dizer assim. Por que é importante entender que a vacina, você nunca tem uma vacina antes da doença? Porque é necessário estudar a doença, conhecer o vírus, isolá-lo, conhecer como ele funciona, e aí então determinar o caminho que a ciência determina a fim de que se tenha o melhor remédio contra essa enfermidade. Você não tem uma vacina contra o coronavírus antes do coronavírus. Você vai ter primeiro a doença e depois então vem a cura, podemos dizer assim. A vacina foi assim com os vírus que assolaram a Europa no passado, foi assim e será assim também com o coronavírus. Por que essa associação ela é importante aqui? Porque diferentemente de uma doença que não se conhece, o Senhor que criou o homem, Ele conhece o coração do homem. Ele sabe como o homem se porta e como ele caminha. E se Deus de antemão não estabelece a cura para a enfermidade do homem, ele não tem saída. A cura não pode ser algo no caminho, ela não pode ser algo descoberto no processo, ela é ordenada antes mesmo da própria enfermidade, podemos dizer assim, quando ela ocorre na história ou no tempo. O Senhor, Ele faz isso, esse é um critério interessante, não é? O Senhor usa esse expediente muitas vezes na revelação, e uma das razões pelas quais Ele usa isso é para mostrar que Ele é Deus. É por isso que o profeta Isaías usa essa linguagem muito claramente, dizendo assim, Isaías diz assim, por exemplo, Deus é aquele que planeja e executa, é o que fala antes de acontecer. É aquele que diz o que vai acontecer antes que aconteça. E Deus diz isso muitas vezes para que você saiba que quando isso vier a acontecer, você lembre do que eu disse. Então, no final das contas, é para que eles tenham esperança naquilo que foi ordenado, na palavra, no testemunho que foi dito. É exatamente o que nós temos aqui no texto de Deuteronômio, nessa seção que nós estamos lendo. Primeiro, Moisés está perto da morte, e Moisés viu a infidelidade desse povo por todo o caminho. Mas o Senhor, Ele viu que a fidelidade de Deus é real, e Deus guiou o povo até aqui. Ele percebeu como Deus é bom, e Deus vai dizer a Moisés, assim que você morrer, esse povo vai cair em grande iniquidade. Acontece que ele vai chamar um outro para dar continuidade ao ministério dele, Josué. E Josué começa o ministério sabendo, assim que Moisés morrer, o povo vai fazer isso. Então, tranquilo. Que esperança tem Moisés, que vai morrer, o povo que ouve, e Josué, que vai dar continuidade ao ministério, sabendo que o povo é um povo de dura cerviz, usando a linguagem do próprio texto de Moisés, no texto de Deuteronômio. Por que é tão importante isso? Lembre-se, os homens, irmãos, eles buscam a solução dos problemas que eles conhecem. Eles não podem tratar daquilo que eles não conhecem. Solucionar o problema da alma do homem por meio de qualquer outra solução que não seja a graça e o poder do Evangelho. Dar alguma, e imaginar que a ciência evoluiu a tal ponto de dar paz ao coração de um homem angustiado, é não entender que só Deus que revelou as causas
e as consequências do pecado, é aquele mesmo que estabelece a cura para tais enfermidades. Para tais enfermidades. Olhando para o texto, nós temos então duas partes grandes que podem ser divididas aqui. A primeira parte, podemos ver a rebeldia de Israel, e a segunda parte, a primeira parte vai do 14 até ao 23, e a outra parte que vai do 24 até o 29, que trata da lei sendo colocado ao lado da arca e a ordenança a Josué a ser firme, fiel, porque o ministério dele começa com essa ordem de que ele não pode se apartar da Escritura porque o povo é infiel, o povo não pratica aquilo que deve fazer. É o que nós temos aqui diante dos nossos olhos. Então, primeiro, o que é que acontece no primeiro momento dessa narrativa? Disse o Senhor a Moisés, verso 14: eis que os teus dias são chegados. Primeiro o anúncio da morte de Moisés, você vai morrer, são chegados os seus dias para que morra. E aí a ordem de Deus é clara: você está chegando o dia da sua morte. Moisés chama Josué, e aí ele diz: e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. E aqui ele traz Josué para a tenda da congregação, aquele que vai substituí-lo. Moisés vai morrer, Josué vai substituí-lo, diz o texto sagrado. Mas ambos estão diante da tenda da congregação, de onde receberão as ordens, a ordem que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Eles farão aquilo que Deus ordena, seja Moisés ou seja Josué. Eles não serão guiados pelos seus próprios pensamentos, eles serão guiados por aquilo que sai da boca do próprio Deus. O que sai da boca do próprio Deus. Não há lugar melhor para saber da nossa morte do que na presença de Deus. O Senhor diz: chegai-vos à minha presença, os teus dias estão terminando, você vai morrer. Você ouvir na presença de Deus que você vai morrer, não há lugar melhor para você ouvir isso. Porque na presença de Deus, onde há alegria, onde há satisfação, e aquele Moisés que estava ali, não poucas vezes até reclamou disso em alguns momentos na história, dizendo: é por causa de vocês que eu não vou entrar na terra prometida, porque vocês fizeram isso, e eu agi dessa maneira por causa de vocês. Agora esse Moisés é chamado à presença de Deus, junto com Josué. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, melhor nós lidamos com a morte. Quanto mais perto da presença, quanto mais próximo da glória de Deus, quanto mais próximo da presença santa e gloriosa de Deus. Eu diria aos irmãos, a morte é até desejada. Não como o desesperado que diz que quer tirar a própria vida, mas como Paulo que diz: estar com o Senhor é infinitamente melhor, mas ainda é necessário que eu passe algum tempo por essa terra. Que lógica, que glória de verdade é essa? É aquele que anda na presença de Deus, aquele que conhece a Deus, os caminhos do Senhor, a bondade do Senhor. E Moisés chega diante de Deus e ouve da boca do próprio Deus: os teus dias estão terminados, você vai morrer. Apresenta-te com aquele que vai te substituir e recebam as ordens da minha boca. E o texto diz: assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Como o Senhor ordenou, eles fizeram. A tenda da congregação, irmãos, é o lugar onde o Senhor fala. Levítico capítulo 1, verso 1, você vai encontrar o Deus falando da tenda da congregação com Moisés. É de lá que ele fala com o seu povo. E ele dá as ordens. É o que sai da boca dele, a igreja do Antigo Testamento. E o texto diz que o Senhor apareceu, diz o verso seguinte. Perceba, aqui eu tenho uma aparição divina. Então, entende que essa aparição não é que ele tem corpo, mas aqui é a glória dele. É a Shekinah, é a conhecida. Essa palavra Shekinah, ela não tem no texto bíblico, não é?
palavra Shekinah não tem no texto bíblico. Você não encontra, a gente fala nesse termo muito comumente, mas não tem no texto bíblico a palavra Shekinah. A palavra Shekinah, ela vem do termo hebraico que é a palavra Shahan, que pode falar Shakan, né? Que é o verbo para habitar ou habitação, que é a ideia da glória de Deus presente, que habita no meio do seu povo. A ideia da palavra Shekinah é uma glória presente, que o Deus que está presente no meio do seu povo. E ele aparece ali, a glória dele desce naquele lugar. E diz o texto, então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Apareceu na porta da tenda. Como é importante, irmãos, nós sabemos que Deus se revela ao seu povo de maneira tão gloriosa. Mas como é precioso saber que Deus se revela na tenda da congregação. Como Ele se revela ao seu povo na pregação da palavra. Quando Ele fala, vocês vão ouvir a minha ordem, a minha vontade, os meus desígnios. Quando nós vamos cantar louvores a Ele. Só que lá no Antigo Testamento, irmãos, veja bem, no Antigo Testamento, você não tem, é interessante, isso é um fato digno de nota, é que você não tem essa informação em Deuteronômio, senão aqui pela primeira vez, de que a nuvem está presente ali. O texto diz assim, né? Apareceu ali na coluna de nuvem. Nos outros 3 livros que antecedem Deuteronômio, você vai encontrar essa expressão comumente, que é o caminho do deserto. E no deserto você tinha a coluna de nuvem, e você tinha o fogo, a tocha, de dia e de noite que os seguia. Em outras palavras, o que está sendo dito ali, ele se apresenta a ambos dizendo, assim como eu guiei Israel pelo deserto, eu os guiarei por todo o caminho. O que vocês vão ouvir agora, o que vai acontecer agora, não está fora do meu domínio e do meu controle. Assim como eu guiei o povo pelo deserto, eu os guiarei também até a terra prometida. Eu os guiarei por todo o caminho. A minha glória, a minha presença estará convosco. E ele continua o texto dizendo, então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés, e aqui começa aquilo que é o conteúdo das ordens que ele passa a dar. Eis que estás para dormir, isto é, para morrer. Esse termo dormir, muitas vezes as pessoas falam do sono da alma, né? Quem morre não vai para a presença de Deus imediatamente, como alguns imaginam. Porque essa palavra dormir, no Senhor, ela está ligada ao corpo, não à alma. Porque quando você morre, o seu corpo repousa no sepulcro, não a alma. A Bíblia diz que a alma ela volta a Deus que o deu. E as pessoas que tentam dar uma doutrina do sono da alma, referindo-se como se eu estivesse falando da alma do indivíduo, é um equívoco sem precedente. O corpo repousa, mas a alma ela adentra a glória imediatamente após a morte. Disse o Senhor, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará, se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. E me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Esse povo vai me abandonar. Esse povo vai deixar o caminho. Que a imagem é interessante, ele usa o verbo prostituir, né? Veja aqui, ele se levantará e se prostituirá. É como, você entende aqui, o levantar-se, irmãos, é como se fosse Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, levanta-te e vai para uma terra que eu te mostrarei. É como o chamado do coração do homem natural, é pela idolatria, é pelo culto a falsos deuses, a adoração de si mesmo. Eles vão se levantar. E além do que, outra imagem interessante é que o Senhor nos ensina a nos humilharmos diante dEle. O levantar-se pode também trazer a imagem de arrogância, de soberba, o homem que vive para si mesmo. É por isso que a última expressão dessa sessão, no versículo 29, diz, provocando a ira com as obras de suas mãos.
é aquilo que eles fazem com as próprias mãos, é o que eles fazem para si mesmo, para os seus desejos, para a satisfação do seu próprio coração. Eles vão se prostituir após outros deuses. Eles vão rapidamente esquecer. Já pensou, você trabalhou ali até as portas da terra prometida, e o Senhor diz o seguinte a Moisés: quando você vai morrer e o povo vai se levantar, você vai deitar e o povo vai se levantar e vai se prostituir após outros deuses. Por que o Senhor fala isso a Moisés, né? Imagina assim, era ter uma palavra, ele vai morrer mesmo, fica tranquilo, esquece tudo, a vida passou, vai em paz. Para que ele saiba, irmãos, que quem é o Senhor de Israel e o pastor do rebanho é Ele, é o Deus da terra. Ele conhece o coração do seu povo. E como o povo rapidamente se desvia quando falta instrução da verdade. É só a voz da verdade silenciar, o coração do homem se agita em busca da satisfação dos seus próprios desejos. Eles vão andar após outros deuses. E o texto diz deuses estranhos, né? Eles estão indo para um lugar que eles vão possuir, e lá eles vão se prostituir com os deuses daquela nação. Veja o texto: e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. E o termo, eles vão se divorciar de mim, eles vão me deixar, eles vão me abandonar. O sentido aqui, irmãos, me parece tão claro que quando você rejeita Deus em busca dos seus próprios deuses, seja um Deus, um ídolo, como se adora nos nossos dias, físico, externo, ou seja, o ídolo do seu próprio coração, quando você se entrega à prostituição, ao roubo, à mentira, ao engano, e serve isso de todo o coração. Você confia nas promessas desse Deus. Lembre-se que foi essa a promessa feita lá em Êxodo 32, dizendo: diga, esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito, da casa da servidão. Ele olha para o Deus feito pelas mãos humanas, que era o bezerro, e eles olham para aquele bezerro e dizem: agora, Israel, ofereçam a eles culto e adoração, porque foi esse que nos tirou de lá. Você confia nas misericórdias dele, na bondade dele. Você confia nas promessas dele, dos deuses que você criou. E você rejeita a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Deus nunca deixa ninguém até que primeiro eles o deixem. Deus nunca deixa ninguém sem que primeiro o deixem. Eles vão me deixar. E aí o verso seguinte diz: nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. Tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Eles vão se levantar, eles vão se prostituir com falsos deuses, eles vão me deixar e eu os deixarei.
vou esconder o meu rosto deles. Sabe que imagem é essa, irmãos? Lembra que uma da bênção abraâmica, ou melhor, araônica, você tem essa expressão repetida? O Senhor te abençoe e te guarde, é a segunda vez. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é uma imagem interessante, porque o pecado, ele faz com que exista uma inimizade entre Deus e o homem. O Senhor vira o rosto do homem, e quando o Senhor vira o rosto do homem, significa ira e juízo. Quando ele vira o rosto para o homem, é misericórdia, é graça, é bondade. Ele diz: eu vou esconder o rosto de vós, e as angústias virão. Ele diz, veja o texto: tantos males e angústias o alcançarão. Deixa eu lhe dizer isso, irmãos. Todos os males nessa vida, todas as angústias dessa vida serão adossadas se o rosto do Senhor estiver voltado para nós. Mas se o rosto do Senhor não estiver voltado para nós, as nossas dores serão dores de verdade. Nós acabamos de ler no Salmo 16: os ímpios passarão por muito sofrimento nessa vida. Os ímpios sofrerão muito, porque não é apenas o sofrimento que o crente sofre, as perdas que eles perdem, nós também passamos. As dores que nós temos, eles também têm. Só que nós temos o rosto do Senhor em Cristo voltado para nós. As angústias são aliviadas, os medos são atenuados e a esperança passa a crescer. Como ele fez com Moisés no dia que anuncia a sua morte: vem aqui para a minha presença, você vai morrer. Não há lugar melhor para ouvir do que na presença de Deus. Israel, por outro lado, está ouvindo do Senhor o que eles vão passar, porque eles se esqueceram do Senhor, porque eles vão abandonar o Senhor, eles vão abandonar a sua lei, a sua verdade, o pacto, a aliança, e vão seguir o seu próprio caminho, andando em erros, em vergonha, em iniquidade, segundo o seu próprio pensamento. Por que o Senhor fará isso com Israel? Porque quando o sofrimento vier, quando a angústia vier e eles não tiverem mais o que fazer, eles serão lembrados: a razão pela qual nós estamos passando por isso não é pelo fato de Deus não andar mais conosco. Eles tinham esquecido disso. Porque o fim do processo da disciplina é fazer o crente entender a causa do seu pecado. É porque o Senhor já não anda mais no nosso meio. Você sabe por que o Senhor não anda mais no nosso meio? Porque nós nos apartamos dele, porque nós nos prostituímos com outros deuses, porque nós adoramos falsos deuses, porque nós seguimos o nosso próprio coração. E o Senhor vai fazer assim. Importante isso, porque essa é a lembrança que eles terão. Sabe por que nós estamos passando por isso? Porque nos esquecemos do Senhor. E porque o Senhor não está mais no nosso meio. Foi assim desde o Éden. O Senhor andava na viração do dia, quando o pecado entra no Éden por meio de Adão e Eva. Eles são expulsos da presença de Deus. Quando eles pecam por meio do bezerro de ouro, a prática de idolatria, Êxodo 32, o Senhor diz: eu não irei mais convosco, porque vocês são um povo de dura serviço, eu não andarei mais com vocês. Por causa do vosso pecado. Agora, mais uma vez, ele diz:
Porque você, irmãos, é estranho você dizer: eu me apartei de Deus e vivo uma vida de paz nesse mundo. É por isso que os filhos de Deus serão disciplinados, para que eles não vivam eternamente aqui. É porque é nesse contexto que eles vão ser lembrados da verdade. Preste bem atenção na sequência do texto. Ele diz assim no versículo seguinte, capítulo 31, ele diz assim, verso 18: esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Essa é a causa, a vossa idolatria. Essa é a causa. E aí Moisés recebe do Senhor, uma ordem, irmãos. Aqueles que dão as costas para Deus, rejeitam as próprias obras de Deus. Isso que é coisa interessante. Eles esquecem das próprias misericórdias de Deus. Porque o coração deles, eles são lembrados, irmãos, de que há uma promessa que lhe foi dada, mas não pelo Senhor, pelo mundo, pelo coração. Eles seguem ali, e eles vão atrás daquilo em busca da satisfação da própria alma. O jovem lhe é prometido um amor nessa vida, ele corre atrás de um amor, e ele vive para aquilo. O outro acha que tudo que ele precisa na vida é dinheiro, então ele corre atrás de dinheiro. O outro acredita que tudo que ele precisa é de currículo, então ele vive correndo atrás de currículo. Ele anda nessa vida na busca ansiosa por alguma coisa, e ele esquece do Senhor, ele deixa Deus de lado. E como é que eu sei disso? Porque as coisas de Deus são deixadas de lado, e ele vive intensamente. Ele diz: é época de cuidar dos meus interesses. Então, eu tenho um projeto de vida que eu não posso ir para o culto no dia do Senhor, porque eu tenho que me dedicar a esse projeto. É um trabalho que se tornou uma loucura, uma iniquidade, uma impiedade, e você continuamente enche o seu coração disso, e você vai sendo tomado por isso. E veja as palavras de Deus a Moisés. Preste atenção, irmãos. Ele diz assim: escrevei, melhor dizendo, verso 19, escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido e me irritado e anulado a minha aliança, e quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunho, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra, que sob juramento prometi. Eles vão pegar as bênçãos de Deus e vão transformar em ídolos. Eles vão comer, vão engordar, diz o texto, e vão se afastar de Deus. Que imagem impressionante. Eles vão, lembra do que ele disse lá no capítulo 8 de Deuteronômio? Ele disse: olha, quando você entrar na terra, não diga no teu coração, foi a minha força que me deu condições para isso. Porque naturalmente o homem vai trabalhar, vai fazer o que deve ser feito, e ele acredita que a sua própria força lhe deu aquilo. Eles vão desejar o pecado, eles vão se alimentar do pecado, eles vão ter a forma do pecado, e eles vão se apartar do Senhor. Vão receber a devida punição. O que vai acontecer com eles, irmãos? Eles estarão seguros. Eles estão fortes, eles estão robustos, eles estão bem, eles não precisam de nada. A segurança deles afastará do coração deles o temor do Senhor. A segurança deles afastará do coração deles
o temor do Senhor e o julgamento que Ele proferirá sobre eles. E como eles vão se alimentar, veja a expressão comer e engordar, eles vão alimentar a sensualidade, o prazer carnal. Lembra que foi assim a queda de Adão e Eva no jardim? O desejo por comer alguma coisa, um fruto, e eles comem aquilo e se sentem livres, sozinhos. Mas o pecado se manifesta de maneira dura, trazendo medo e angústia. O texto diz aqui, eles se angustiarão e terão medo, porque eles rejeitaram o temor do Senhor. Eles não temem mais a lei de Deus, então agora eles seguem o seu próprio coração, na segurança dos seus próprios desejos. E aí você fica seguro com a sua riqueza, você fica seguro com a sua prosperidade, você fica seguro com os seus benefícios, e você rejeita a lei de Deus. Eles são inclinados à idolatria, porque é aí que vai fazer provisão, irmãos, para os prazeres da carne. Os ídolos que eles vão adorar desejarão deles, dos seus súditos, mais prazer carnal, mais segurança carnal, mais alegria carnal, até que eles terão de rejeitar ao Senhor. O Senhor está dizendo tudo isso que vai acontecer, ainda não aconteceu. O Senhor está dizendo a Moisés, isso tudo vai acontecer. A impiedade do ímpio. E o Senhor fez aliança com pessoas que iriam rejeitá-lo. Ele conferiu favores que ele sabia que iriam tratar com ele de modo ingrato. Ele fez um pacto com o povo, que ele sabia que ia traí-lo e se prostituir com outros deuses. Me parece que não é à toa que Paulo, de modo marcante, ao introduzir a ceia do Senhor na narrativa na primeira carta aos Coríntios, ele diz, na noite em que ele foi traído, tomou o cálice. Aqueles que ele chamou, abandonaram ele. Os apóstolos, os discípulos, um por um. Foi assim. Se você pegar o fluxo da narrativa, você vai ver, ele chega até o momento em que ele chama dois para orarem com ele. Ele diz, vocês não conseguem por 1 hora orar comigo? E ele orava ali em angústia de alma, e ele volta e diz, olha, eles estavam dormindo. Ele foi rejeitado. Até o ponto da solidão da cruz. Quando ele disse, Deus meu, porque tu me desamparaste. Esse Deus que chama um povo que sabe que vai rejeitá-lo, que faz aliança com um povo que sabe que vai sair após outros deuses. E ele vai se apartar deles no tempo. E ele vai lançá-los no cativeiro num determinado tempo. A minha ira será contra eles, diz o Senhor, e eu vou abandoná-los. Veja o verso 17 do capítulo 31. Ele diz, nesse dia minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. Quando eu tirar o rosto deles, eles serão destruídos. A providência iria abandoná-los. Ele não iria mais protegê-los, eles não iriam mais prosperar.
e eles seriam uma presa fácil para os inimigos. A graça, a bondade dele ia abandoná-los. Eles não iriam mais ensiná-los e teriam seu coração endurecido. E por isso muitos males viriam sobre eles, porque o Senhor os rejeitou. O 17 e o 21 falam claramente sobre isso. O 21 diz: e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que o introduza na terra, que sob juramento prometi. Que sob juramento prometi. O que o Senhor vai fazer agora? Escreva um cântico. Esse cântico vai ser descrito no capítulo 32. Nós vamos expor no 32 esse cântico. Aqui ele está introduzindo o cântico. Escreva um cântico que servirá de testemunho para eles. A palavra escrita, irmãos, é o grande testemunho do Senhor. É um testemunho de Deus contra todos aqueles que quebram a aliança do Senhor. Ele deixa isso registrado claramente, por meio de textos de narrativa, por meio de salmos, por meio de cânticos, por meio de livros de sabedoria. O Senhor fala com o seu povo e deixa registrado a eles a sua vontade. E será isso a testemunha. Esse cântico será o meio, irmãos, para prevenir a apostasia, talvez. Eles vão ler esse texto e saber o que acontecerá com aqueles que se apartarem do Senhor. Mas também é aquilo que vai discernir os pensamentos. Por quê? Porque quando eles estiverem vivendo naquele pecado, naquela iniquidade que ele falou, e eles olharem para o testemunho do Senhor, lendo as Escrituras Sagradas, olhando para ela, eles vão ver a situação da alma deles. A lei vai discernir o coração, discernir o pensamento deles, e eles serão trazidos de volta ao arrependimento. Deus sabe que há no coração do seu povo pecado, e pecado grosseiro, conceitos de divindade que são contrários ao conceito bíblico, que há no coração do seu povo inclinação para a idolatria, inclinação para o mal. Ele sabe que no coração do seu povo existe inclinação para o pecado. Então, nesse cântico que ele vai escrever, ele diz o seguinte: cuidado com o perigo que está diante de vocês. Cuidado com o perigo. O Senhor reprova tais coisas. E o Senhor disciplina aqueles que andam contrário à sua lei. Interessante que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, é dito que a palavra de Deus ela é poderosa para discernir o pensamento. Vocês vão ter a minha palavra, meu testemunho nas suas mãos. E vocês saberão o que exatamente, o que se passa no seu coração. Não olhe para o seu coração segundo o que os homens dizem ou o que você pensa de você mesmo. Não olhe para a inclinação do seu coração. Não olhe para os desejos da tua alma como sendo algo simplesmente fruto de uma idade, de uma época, de uma geração. O homem, quando chega aos 50 anos, é a crise da meia-idade, por isso ele vai procurar outra mulher e vai se divorciar. O adolescente é porque ele é rebelde. Olha para a Escritura, preste atenção, para que você saiba discernir os teus pensamentos. É a lei de Deus que vai fazê-lo, é ela que vai dizer o que se passa no teu coração. Ela vai dizer qual é a tua esperança. Se o cântico que vai ser narrado a partir do capítulo 32 não preveni-los da apostasia, vai ajudá-los a trazê-los de volta da apostasia, ou da iniquidade, ou do pecado que eles vão se envolver na história. Me parece que é essa a nota bíblica. Por que isso é tão importante, irmãos?
aqueles por quem Deus tem misericórdia, Ele pode até deixá-los cair, entretanto Ele vai prover meios para restaurá-los. O remédio é produzido antes da enfermidade. O Senhor diz: essa será a solução da tua enfermidade. Arrepende-te dos teus pecados. Ele diz qual a cura da doença que você ainda vai conhecer. Preste atenção que esse é o caminho que ele está dizendo. E na última sessão do verso 22, apenas para a conclusão, ele vai e chama e manda essa lei ser escrita. Veja só, irmãos, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque eu conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Último ato de fé de Moisés. Ele ouviu o que Deus disse. Ele e Josué mandou escrever, colocar ao lado da arca, chamou os anciãos e os sacerdotes, falou-lhes aos ouvidos, isto é, ele os instruiu dizendo: essa é a verdade que precisará ser ensinada ao povo. Eles precisam conhecer, através da lei de Deus, o que eles são, o que se passa na alma deles e o que Deus diz a eles. Eles precisam discernir o pensamento pela palavra. Ele chama aqueles que têm autoridade e ensina, dizendo: isso vocês devem ensiná-los, instruí-los. Isso parece tão glorioso, irmãos, porque Josué vai começar o ministério sabendo disso. O que espera Josué? Que segurança tem Moisés ao ouvir isso? Todos escutam da boca de Deus que eles precisam cumprir as obrigações deles, ensinando o povo a verdade. Não se deixem enganar. Ele diz assim: e falou isso aos ouvidos de toda a congregação, falando aos anciãos. Aprendam isso de coração. Atentem para a voz de Deus. Isso foi falado, depois escrito, como o Senhor claramente nos ensina aqui. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que a palavra de Deus fala com tanta preciosidade, que o que aconteceu, por exemplo, lá no livro, na história do rei Josias, quando Israel se afastou da presença de Deus e a palavra de Deus foi esquecida. Ele encontrou a lei no templo e ele leu a Escritura, e ali eles entenderam que eles tinham se apartado
da palavra de Deus. Eles tinham se esquecido da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, por favor. 2 Crônicas 34. A partir do verso 14. Preste bem atenção como isso é uma testemunha muito gloriosa dessa verdade. Segundo livro das Crônicas 34, verso 14 em diante, diz assim: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Veja, lembra, irmãos, isso é muito tempo depois. A lei que foi dada por Moisés, ele achou. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro de Safã. Então Safã levou o livro ao rei e ele deu o relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Veja, e aqui é o rei Josias, certo? Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, Abdomo, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, o filho de Tocate, filho de Harais, e lhe falaram a esse respeito. Ele habitava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Acontece que eles vão clamar por misericórdia, dizendo: Senhor, nós não demos ouvidos à palavra que foi registrada por Moisés, ao que foi encontrado na arca, nós não demos ouvido. E percebe como que a palavra, ela penetra o coração do rei, e ele diz o seguinte: nós pecamos, e ele se humilha diante de Deus, porque o que está escrito aqui, irmãos, não é só para que depois da queda eles tenham testemunho, mas para que eles fujam da queda, para que eles não se coloquem em iniquidade contra Deus. Para que eles não se coloquem contra Deus. Porque fizeram deuses com suas próprias mãos, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, que dizem, as palavras de Deus que afirmam, que dizem o que eu sou, o que nós somos, a inclinação do nosso coração, a tendência da nossa alma, o que acontece quando seguimos o nosso próprio pensamento e o que devemos fazer para fugir dela, da iniquidade.
E quando estamos debaixo do juízo de Deus por causa do nosso pecado, o que devemos fazer? Lá em João 16:33, Senhor Jesus Cristo, perto da sua morte, disse: estas coisas eu vos digo para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor avisa com antecedência o que nos espera nesse mundo. Ele nos diz na sua palavra o que se passa no nosso coração. Ele diz o que devemos fazer, para que quando você se afastar dele e sofrer as penalidades do Senhor, você não sofra demasiadamente, mas saiba, é a misericórdia de Deus me trazendo de volta para casa. O seu testemunho é fiel. Como filho pródigo, você vai lembrar o que tinha e o que você deixou para ir após os seus próprios desejos. Você vai lembrar o que possuía. Você vai lembrar como era feliz na casa de Deus. Você vai lembrar como era bom a procissão, como diz Davi no Salmo 42, a casa de Deus. Você vai lembrar como era bom a comunhão dos santos, e agora eu ando após ímpios, homens que odeiam ao Senhor, e vivo na prática da iniquidade. Você vai, como um filho pródigo, lembrar: eu vou chegar a dizer: meu pai, trate-me como um dos teus servos. Eu não sou digno de ser tratado como um dos teus filhos, porque na tua presença há muito mais misericórdia, há muito mais bondade do que em qualquer lugar desse mundo. Então Josué e Moisés, que está morrendo, e Josué, que está dando continuidade a esse ministério, eles estão fundamentados num princípio, não na certeza da impecabilidade do povo de Deus, mas da certeza da fidelidade do Deus do pacto. É esse Deus que disse, preparando Israel e a igreja para o grande sofrimento: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos a segurança que nós vamos prevalecer, porque Deus é fiel e a sua palavra nos sustentará. É a razão pela qual nós não vamos ficar no caminho. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra nessa manhã e sermos desafiados a uma vida santa e reta diante dos Teus olhos. Amarmos a Tua lei e a Tua palavra, a meditarmos nela e sabermos, ó Deus, que ela é infalível, e o nosso pensamento e o nosso coração seja discernido pela Tua palavra, para seguirmos fielmente diante do Senhor, confiando nas verdades que saem da Tua boca. Ajuda-nos a sermos fiéis à Tua voz todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.